se o mundo descostura? É uma história lúdica, de amizade, que traz questões importantes, como respeito às diferenças, acessibilidade e superação. O Mundo de Pano foi criado pela escritora capixaba Aline Dias, também autora de outros 3 livros para o público adulto. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre um assunto que eu amo, literatura. E hoje eu converso com a escritora, jornalista Aline Dias, também minha colega de faculdade, minha companheira de trote, né, Aline? Temos uma longa história juntas, mas nós vamos falar também da sua história na literatura. E eu vou apresentando o livro mais recente da Aline, lindo. Olha aqui, que gracinha, um livro infantil. Seu primeiro livro infantil, né, Aline? Primeiro infantil. Se chama E se o Mundo Descostura? É um livro todo preparado para ser inclusivo, né? Então vamos contar um pouquinho dessa história. Vamos começar falando dele, né? Como que surgiu um pouco dessa ideia desse projeto? O E se o Mundo Descostura foi um livro que eu escrevi primeiro como um diário, porque ele parte de uma história pessoal minha. E aí foi até uma história que eu demorei a concluir, porque eu escrevi uma primeira versão lá em 2012, 2011, mandei pro pessoal da rua para todo mundo lembrar, todo mundo chorou. Aí ficou muito pessoal. Aí eu lembro que eu mandei para os professores e tal. Falei, deixa quieto. Deixei quieto um tempo, voltei, revisei. Lá para 2018, aí eu fui mexer de novo e aí veio a ideia do Mundo de Retalhos. Que é isso, né? O Esse Mundo Descostura é uma história de amizade que se passa no mundo de retalhos, entre 2 meninas que se sentem um pouco deslocadas nesse mundo. Todo mundo é feito de pano e elas têm muito medo do mundo descosturar. E aí veio essa ideia da costura, do mundo de retalhos, e a partir daí porque eu tinha um amigo ilustrador que a gente estava trabalhando junto no livro. Depois acabou que não deu muito certo. Fiquei com a história e aí conheci a Bia e a Júlia, a gente foi trabalhando nos desenhos, aí foi passando... Que são as ilustradoras do livro. Que são as ilustradoras do livro, a Bia e a Júlia. E aí a gente foi passando por umas crianças, por leitores testes, fomos entendendo onde tinha problema, onde não tinha. Uma das crianças que leu antes dele ter desenho... Não leu, né? O pai leu para ela, pra gente entender também faixa etária. Foi a Nina, filha do Cido, que trabalha com vocês. Nosso colega aqui da equipe da TV. E você já falou de faixa etária, então qual é a faixa etária que você está trabalhando esse livro, assim, prioritária? Que a gente sabe que o livro infantil tem uma faixa etária, mas ele é mais amplo, né? Porque a criança ainda que não lê, ela pode interagir com as figuras, né? Os pais podem contar e assim, criar histórias em cima daquele livro. A gente sabe que ele tem ele é mais amplo, o livro infantil. Mas prioritariamente, assim, qual é a faixa etária? 8 a 12. De 8 a 12 anos. De 8 a 12. Como as crianças entre 8 e 10, assim, 8, 9 e 10, a gente consegue trabalhar bem essa história da amizade, de como que se desenvolvem os laços, a história mesmo. E aí a criança um pouco mais velha, 11, 12, 13, eu já consigo trabalhar as camadas dos problemas de inclusão. A gente tem a personagem que é a Delírio, que é a personagem cadeirante. Ela não consegue sair de casa no livro, então a gente consegue aprofundar um pouco mais esse debate. Trazer questões sociais, Trazer as questões sociais que estão retratadas no mundo, nesse livro, né? Mesmo esse mundo sendo um mundo onírico, um mundo mais lúdico, mais de brincadeira, ele também tem questões de exclusão, ele também tem questões de racismo, que está no livro também, de acessibilidade problemática, que está no livro também. A Delírio é uma personagem que é muito legal, ela é muito gente boa, ela é engraçada, ela é autoastral. E tem 2 coisas que são muito incômodas nela. Eu sei que eu sou escritora, não tenho que falar no lugar do leitor, mas que meus amigos lendo falaram, gente, mas por que a Delírio não vai na escola? E assim, também há um debate que eu busco trazer. A gente está incluindo as crianças com dificuldade de mobilidade, as crianças com necessidades especiais, como que tá isso, né? Pra gente ficar atento mesmo, eu busquei trazer essas questões pra gente ficar atento.
E uma oportunidade de debater, né? Isso com as crianças, debater esses assuntos, esse tipo de assunto com as crianças, não só no mundo dos adultos, porque tem a ver com elas, muito a ver com elas, né? E trazer um estranhamento, porque quando a gente é apresentado as coisas daquele jeito, a gente às vezes não estranha, acha que é assim porque é assim. E aí eu lembro que eu fui no lançamento do livro, a gente fez uma rodinha com várias crianças, e aí eles vendo a personagem cadeirante, falando, eu já estudei com uma cadeirante. Falei, que legal. Elas faziam fazia tudo que vocês faziam, essa colega cadeirante. Tinha dificuldade, né, de acesso na escola. Tudo igual. A gente estudava e andava por causa dela. Eu falei, legal. E tinha alguma coisa que vocês faziam que ela não fazia? Aí eles falaram, na hora do lanche. Eu pensei, como assim? Ela não lanchava com vocês? Não, porque o refeitório era no segundo andar, aí ela lanchava com outra turma. Eu pensei, como é que fica a socialização dessa criança? Que na hora da socialização, que é a hora do lanche, não... E as outras crianças normalizando, né? Então eu boto um estranhamento ali, uma pulguinha. Tá, mas você acha que ela achava legal ela não poder lanchar com os amigos de sala? Né? Não tinha pensado. A gente vai. É uma ferramenta também para isso. Tipo, vamos perceber? Vamos perceber e estranhar? Lembrar que as pessoas são pessoas. Sim, e precisam ser incluídas naquele ambiente delas. Agora também, você falando, Aline, o livro, ele se transforma numa ferramenta, e o livro, ele é isso na nossa vida, ferramenta, né? Para você tratar dessas questões dentro da escola também, né? Eu tenho buscado fazer esse trabalho dentro da escola. A partir desse projeto, no projeto da Lei Rubem Braga, que é o projeto que a gente está executando, a gente previu 4 visitas em escolas, de preferência públicas, para trabalhar com crianças nessa faixa etária e propor essas discussões. E aí, a gente está fazendo esse trabalho, estamos passando pelas escolas. A ideia é que depois que concluirmos o projeto que foi previsto pela Lei Rubem Braga, né? Porque tem a política, porque também tem isso. O livro só foi possível porque tem política pública de cultura. De cultura, que é a política do município de Vitória, né? A Lei Rubem Braga, ela é do município de Vitória. Os outros municípios, né, aqui da Grande Vitória, alguns, né, nível de prefeitura têm os seus projetos na área da cultura, também tem projeto nível de estado, mas o seu livro foi na lei de incentivo da prefeitura de Vitória, que é a Lei Rubem Braga. E também vem, quando o escritor, né, aqui a gente recebe muitos escritores que conseguem publicar os seus livros por essa ferramenta, porque o livro também ele é um recurso. Você precisa de recurso para colocar, né? Não é barato. Então a lei de incentivo ela vem, né, Aline, muito com essa pegada, mas você também tem uma coisa de devolver, né, para a sociedade, um projeto. E aí você, né, falando que você incluiu essa questão de trabalhar essas questões dentro das escolas, é um pouco disso também, né, dessa devolução num nível que é um nível assim lúdico e que tem uma resposta muito grande para esse público. Eu tenho uma brincadeira que eu estou fazendo sempre, para além do... E aí depende muito da faixa etária, que é do você inventar o seu mundo. Eu falo, gente, o meu mundo ele é de pano. O mundo que eu inventei é de pano. E o seu, como é que é? E aí a gente vai partindo para trabalhar cenário, percepção da cidade com as crianças. E aí elas criarem o mundo delas e fazerem a história delas. Aí eu propus essa dinâmica na Agesandro, uma escola que tem ali em São Pedro. E aí, alguns grupos foram fazendo tranquilamente, inventando personagem. Eu ia passando nos grupos, eles iam me mostrando que o meu mundo vai ser metade de cabelo, metade de lã. Aí o outro, assim, o mundo é igual, só que não tem adulto. Aí o outro mundo era... não tinha, aí tinha um que não tinha adulto e eu problematizei. Falei, tá, que era um grupo só de meninos criando, né? Falei, tá, gente, mas como que come nesse mundo, né? Quem vai fazer a fazer comida? Chove hambúrguer. Eu falei, tem solução pra tudo. Gente, eu quero ir nesse mundo que chove hambúrguer. Chove hambúrguer. Vou fingir que eu sou criança. Não, mas eu falei, gente, menino, aí a história que eles inventaram era uma coisa, porque aí eu perguntei, tudo bem, chove hambúrguer, mas e os outros nutrientes? Vocês vão ficar desnutridos comendo só hambúrguer? Também chove vitaminas. Beleza, chuva resolve tudo. Resolveu. Aí
falei, tudo bem, mas assim, é só alegria, tem que ter algum conflito para ter uma história. Então chegou um adulto tentando acabar com nossa paz e nós vamos acabar com aquele adulto. Falei, legal. E aí teve um outro grupo que não queria fazer nada. Aí eu fui e falei, tentei, vamos lá, como é que é o personagem, bota 3 características, vamos. Não queria fazer nada. Aí eu descobri que eles gostavam de rimar. Mas eu estava muito incomodada com aqueles meninos não fazendo nada, porque eu tinha conquistado todas aquelas crianças, eu já tinha conquistado 60 crianças, porque só aquelas 4 que não. Virou um desafio, né? Virou, eu tô assim. Eles vão ser do meu time. Aí eu vi, e a gente na biblioteca, trabalhando o livro na biblioteca. Aí eles lá no fundo. Sei que eu fui, olhei, falei, você gosta de ler? Não, duvido. Não, nada que você me mostre eu vou gostar de ler. Falei, aí eu fui lá, peguei, achei um da Estrela Leminski que tinha rima, umas rimas mais simples, aí eu mostrei. Aí ele gostou. Aí dali a pouco tava os 4 que não queriam fazer nada brigando por causa daquele livro. Aí eu achei mais outro igual, aí pra parar de brigar. E aí eles continuaram brigando, eu arrumei um do Paulo Leminski, eles foram viram que as rimas eram legais. É tudo de rima, professora? Eu falei, tudo de rima. Não sou professora, mas tudo bem. Tudo de rima. Que maneiro. Foram levar os livros para casa. Aí fiquei feliz. Pronto, deu resultado, né? Conseguiu estimular até a leitura de um outro livro através daquele espaço, que é o que a literatura faz, né, Aline? Principalmente com as crianças. Então tem que trazer esse mundo lúdico, tem que trazer esse mundo, né, de pano, igual o meu mundo é de pano, e o seu? Que é trabalhar o livro, na verdade, o livro como um suporte para que o público infantil consiga criar em cima dele. Trabalhar as próprias questões também. Por que esses meninos... E fica uma ferramenta para a escola, né? Por que esses meninos criam um mundo sem adultos? Vamos pensar o que isso traz pra gente de ferramenta para trabalhar a partir daí? Não, as ferramentas são infinitas. E agora eu queria falar também um pouquinho, Aline, sobre a parte de ilustração, né, que você já falou um pouco, mas nos bastidores, quando a gente estava conversando, você falou a questão de ter todo o cuidado de trabalhar essas ilustrações para um público de baixa visão, né, um público que tem esse tipo de dificuldade. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas depois do nosso intervalo, pode ser? Pode. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conversando com a escritora e jornalista Aline Dias. Aline, falamos bastante do seu livro infantil, essa lindezinha aqui que está na minha mão. Encerramos o primeiro bloco, eu pedi para você falar um pouquinho sobre a questão dos testes que vocês fizeram e das ilustrações que foi... A ilustração ela foi bem pensada, né, para um público de baixa visão, né, com alguma dificuldade mesmo na parte da visão. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho mesmo. E eu pergunto porque já conversei muito aqui com autores de livros infantis, né, e isso é uma coisa que eu mesma, vou ser sincera para você, eu nunca parei para pensar nisso. E aí quando você vem com esse recurso, né, eu me pergunto, gente, né, como que os outros livros não são feitos também pensando nessa perspectiva desse público? Então, como foi esse trabalho dessa adaptação da parte de ilustração e a recepção, né, já que você fez testes com esse público antes para ver se de fato você estava conseguindo o resultado que você queria? Conta um pouquinho para a gente. A gente fez vários testes, né? Algumas crianças leram antes das ilustrações e depois que o livro estava... E aí depois que ele já estava em PDF, a gente, além de passar para mais crianças e famílias, né? Passei por algumas pessoas cadeirantes. Inclusive, o ex-deputado Cláudio Vereza foi um dos meus leitores teste nesse livro. Legal! Por causa do Vereza, a gente mudou o final. O Vereza reclamou do final. Não vou contar o final anterior, como é que é. Tá bom. Mas o Vereza teve influência no final feliz da personagem, assim. Mas isso deve ser muito legal para o escritor, né? Ter essa perspectiva do outro
que está no livro, né? Essa perspectiva do outro está no livro. E você não necessariamente tem ela. Né? Então eu imagino que para você como autora, você ganha muito quando você faz esse trabalho com esses leitores teste, né? Foi muito legal, porque aí eu lembro que o Vereza foi muito importante porque ele me apontou coisinhas que poderiam ser ofensivas e eu mesma não tinha reparado. Então eu alterei. E aí eu tive a oportunidade de corrigir. Porque a minha intenção era contar uma história bonita, não era ofender ninguém. E aí, depois, eu pedi, antes do livro ficar prontinho assim, que aqui ele tá com alto relevo, tem várias coisinhas, ele passa por um teste da gráfica. Esse teste da gráfica, que a gente chama de boneca, eu passei por um amigo daltônico. Esse amigo daltônico me apontou pontos da diagramação e da ilustração que tinham problemas de contraste, que dificultavam a leitura dele, e pontos da ilustração que realmente ele não conseguia entender que ilustração era por conta do contraste de cores. Sim. E aí a gente achou uns programas na internet, meu editor e diagramador, que é o Gustavo Binda, o dono da Maré, ele achou esses programas de design mesmo, que fazem esse teste para eliminar as dificuldades da baixa visão. Então vai fazer o diagnóstico de onde que tem. Aqui tem problema para uma pessoa que tem baixa visão, aqui tem problema para uma pessoa daltônica, aqui tem problema para vários públicos. E vocês conseguiram adaptar todo o livro dentro dessas dificuldades, dessas possíveis dificuldades que apareceram? A gente tirou contrastes na diagramação, a gente aumentou contrastes onde precisava. A gente fez o trabalho que precisava ser feito para que o livro fosse o mais acessível possível. Muito legal isso, muito legal, porque é uma coisa que a gente teria dificuldade de avaliar, não tem como, né? Eu não consigo fazer essa avaliação. Né? Então, você passa por quem realmente vai experimentar dentro daquela demanda pessoal e você consegue ir fazendo essas adaptações. Muito legal. Trabalhando com comunicação, eu sempre fiz isso um pouco de olho, porque eu tenho um pouquinho de astigmatismo, né? Então, eu olho sem óculos, falo, não dá para enxergar. Isso é o máximo. E tem essas possibilidades tecnológicas e não custa dinheiro. Depois, se vocês quiserem me perguntar na rede social, eu pergunto pro Binda qual é o nome do programa, que eu não lembro. Podem ficar à vontade, minha rede social é a Alinity. E aí, é muito legal e é muito importante. Sim. Porque mesmo que a pessoa de baixa visão não tenha interesse em acessar meu livro, ela tem que saber que ela pode. Sim, ela pode. Ela pode. E você consegue atingir aquele aluno que tem baixa visão, por exemplo, e que talvez tenha muita dificuldade nos livros convencionais, né? Nos livros que não foram adaptados para aquilo. E às vezes ele nem sabe que tem. Às vezes a pessoa daltônica, por exemplo, ela só vai saber que nunca reparou que tinha nada de errado. Sim. Pega a toalha rosa achando que a toalha é cinza, mas não tem nada de errado nisso, né? Então não repara a falta de contraste, por exemplo, em algumas coisas. Não, é muito legal, assim, desperta nós, né, leitores e também as pessoas que trabalham na área da educação, os pais, a ter esse cuidado, a ter esse olhar também, né? Então eu acho que, além disso, o livro traz essa reflexão, né, que é muito importante para a gente fazer hoje em dia, né? Agora, sim, vamos falar dos outros livros, porque senão vai passar o programa inteiro, porque assunto o livro rende, né? Vai passar o programa inteiro e a gente vai falar dele. Eu queria falar, Aline, porque esse é o seu primeiro livro infantil publicado. Não sei se você tem outros guardados na gaveta, né? Porque escritor sempre tem livro guardado na gaveta. Então, de repente, você tem outros aí para contar pra gente. Mas publicado é o seu primeiro livro infantil. Mas você tem outros 3 livros publicados que são outra linha, né? Dentro da literatura. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Essa experiência, né, para um público totalmente diferente, mas também a sua estrada, né, na literatura, que é uma estrada que você já vinha caminhando, né? Se o mundo descostura não é o seu primeiro passo, longe disso.
Você tem 3 livros, eles estão aqui, eu vou mostrando, e aí você conta um pouquinho pra gente sobre essa sua caminhada na literatura. É o vermelho, peraí, vamos fazer o vermelho e o Além das Pernas, que nós já conversamos sobre ele, né, numa outra edição do Dedo de Prosa. Teve. Mas esse daqui nós não conversamos. A única coisa que fere é Manhã Pós-Amor. É uma pegada totalmente diferente, né? São livros para o público adulto. Jovem adulto? Jovem adulto. Jovem adulto. A única coisa que fere Amanhã Após Amor, posso pegar nele? Claro, pegar é seu. My baby, my precious. Ele é um livro sobre dor de cotovelo, basicamente. Foi um livro que eu escrevi quando eu estava morando na Bahia, que eu fui ser hippie. Gabi, lembra do Lembro. E ele é um livro curtinho, de prosa poética, em que eu trago vários trechos sobre amor e sobre superação. Dor de cotovelo, né? Dor de cotovelo. A superação é a palavra, uma dor de cotovelo, daquela. Dor de cotovelo, é Chitãozinho Chororó, é feminejo. Com um tiquinho assim de realismo fantástico. E ele você lançou quando? Já tem um tempinho. Também tem realismo fantástico. Super, muito. Não existe uma coisa sem a outra. Não, você tem que inventar, você tem que dar o jeito, né? Você começa na Adriana Calcanhoto, termina na Alcione, acabada. Depois vai pro funk. É isso aí. É desse jeito. Então, esse livro é bem essa pegada, né? Ele é bem essa pegada. Você lançou ele quando, Aline? Já tem um tempinho. Eu lancei ele em 2017. 2017. O Vermelho foi 2012, que foi o seu primeiro livro publicado. É uma novela sobre frustração. O Além das Pernas é um livro de contos. São 26 contos, todos com histórias de mulheres fortes. E esse aqui é um livro sobre dor de cotovelo. Posso ler um pedacinho? Claro! Pode, por favor. Vou ler o Terezinha, que é um livro que é o que eu leio cantando, vou cantar. Porque ele brinca com ritmo, que é uma coisa que parece que não tem nada a ver com esse mundo de costura, mas vem depois a busca pelo ritmo era uma coisa que já vinha desde o início e que eu gosto desse Terezinha porque ele retrata isso e me leva para ficar mais confortável escrevendo para criança depois. Embora esse texto não seja para criança. Prepara-se. O primeiro me chegou, como quem chega de um parto. Veio verde de verdade, veio abanando o rabo. Me chegou pedindo bola, me chegou tão engraçado. Disse sim por muito tempo e depois deixei na estrada. O segundo me chegou, como quem chega da carga, veio ácido cortante, veio mão metida em tudo, me chegou pedindo perna, me chegou querendo fora, disse não por muito tempo, depois fiquei acamada. O terceiro me chegou, como quem não chega nunca, veio rindo, veio sóbrio, me chegou pedindo nada, espalhou sorte na cara, disse nada, disse tudo, não sei nem o que dizer, fiquei toda bagunçada. Gente, eu conheço a Aline há mais de 10 anos, vou entregar a nossa cidade e esse seu lado eu não conhecia ainda. Gente. É porque eu sou tímida. Agora, você falou de ritmo, né? Mas tem tudo a ver, ritmo com literatura, com escrever, tem tudo a ver, né? E aí você traz um conto que você escreveu e que tem ritmo, e aí você falou que esse ritmo também ele foi importante para a escrita para o público infantil, ou seja, tá tudo amarrado aqui, né? Na sua caminhada na literatura. E já estamos chegando no finalzinho do programa. Tudo costurado no seu mundo de pano. Perfeito, perfeito. Agora sim, para terminar o programa, Aline, o que você tem de projeto aí na sua gaveta? Porque escritor é assim, não importa que chegou com 4 aqui para mim, eu tô perguntando o que tem mais, porque a gente quer mais, né? Você tá com algum projeto ou você vai, né? Esse é o momento de trabalhar mais o seu livro infantil. O que tem aí pela frente? Eu estou no momento de trabalhar bastante o infantil, continuar interagindo com crianças e adolescentes, porque eu gosto. 6º ano,
me chamem para ir nos sextos anos. Adoro sexto ano. Você também está disponível para fazer esse trabalho dentro das escolas, né? Acho que é importante falar isso, né? E você acha que então vai vir pelo caminho aí mais livros infantis? Vem. Eu tenho... Tomou gosto. Eu imagino. E eu já tinha coisa que eu já tinha escrito antes de publicar. Eu tenho pronto o Roubo do Sol. O Roubo do Sol, ele já está pronto e ilustrado, falta dinheiro. Gente, me patrocinem. Boa. Autor precisa, gente. Menina, né? Aí eu tenho A Cigarra e a Formiga, que é uma releitura da história da cigarra e da formiga. Do clássico, né? Do clássico, e aí ele parte do pressuposto de que a cigarra está de saco cheio de trabalhar em troca de comida para formiga e vai andar com um passarinho que valoriza a arte dela, e a formiga rainha tem que lidar com a crise no formigueiro que está sem arte. Aí é essa história. E eu tenho o Roubo do Sol. O Sol some e aí a gente vai ver o que acontece com os bichos. É uma história minha em parceria com o Max Hidalgo, que é um amigo que eu conheci no Tinder, lá em Trancoso. Adoro. E aí a gente fez essa história junto. Para quem diz que o Tinder não serve para nada, é melhor que LinkedIn. E eu tenho um romance adulto, infanto-juvenil para adulto, mas na verdade adulto, mas que dá para trabalhar com infanto-juvenil também, que é o Bagunça. Ou seja, você tem muita coisa por vir. Então a gente vai ter mais assunto para outros dedos de prosa. E tem um livro de poema também que eu estou trabalhando. Aline, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, né? Nós que somos colegas de profissão, de faculdade, é sempre uma delícia conversar com você. De ex-chefe. E temos uma longa caminhada juntos também, né? A gente vai se encontrando. E o Dedo de Prosa é um lugar onde a gente se encontra, porque você sempre tem novidade. Então eu quero deixar as nossas portas, assim, escancaradas para que você volte com mais livros, com mais projetos. E com mais piadas. E com mais piadas também. Muito obrigada. Deixa suas redes sociais para o pessoal te seguir, comprar o livro, conhecer mais seu trabalho. Como é que o pessoal de casa te encontra nas redes sociais? Vocês me acham na @alinit no Instagram e no site da Editora Maré, editoramaré.com. Meus livros são todos no site da Editora Maré. Perfeito. Obrigada. Obrigada. Adorei, Gabi. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continua com a nossa programação. TV Assembleia, mais perto de você.